Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Estamos lendo a Bíblia Sagrada em ordem cronológica no período de um ano. E hoje leremos Jó e os capítulos 20, 21, 22, 23 e 24. Mas antes, deixa o teu like. É importante que você deixe o seu joinha neste vídeo para que outras pessoas também recebam essa leitura e sejam abençoadas e edificadas também através da leitura da Bíblia Sagrada. Compartilhe com alguém e ao final da leitura faça o seu devocional nos comentários desse vídeo, comentando qual capítulo, versículo ou qual parte falou mais com você. Amém? Vamos para a leitura. Jó, capítulo 20. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco. O seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu, e a sua cabeça tocar nas nuvens, mas ele se acabará para sempre como a cinza. E os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que viviam com ele não o verão mais. Os seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra e esse veneno o mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que correm como os rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece, e rouba as casas dos outros, em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui, quer ter sempre mais e mais. Avança em tudo o que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. Ele que enche a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas, e ela sairá brilhando com o seu sangue, e o medo tomará conta dele. Tudo o que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus, e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso o que Deus faz com os perversos. É essa a recompensa que ele guarda para os maus. Jó, capítulo 21. A resposta de Jó. Então, em resposta, Jó disse: O melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenho paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo.
E é por isso que eu estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca, assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz. Não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a eles? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que ele os espalhou como a palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto, se já está no outro mundo, que não importa que a sua família sofra? Por acaso, alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com um coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardado. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo que vocês dizem é mentira. Jó, capítulo 22. Então Elifaz, da região de Temá, em resposta disse: será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele, se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo respeito, mas sim porque você cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso agora você está cercado de perigos e de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Deus está nas alturas do céu. Ele olha para baixo e vê as estrelas
embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta: será que Deus sabe de alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio. Como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente. A Deus, eles diziam: deixa-nos em paz. E comentavam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus. Porém, eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo. Jó, faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa, ele será a sua alegria, e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações, e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele o salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer. Jó, capítulo 23. A resposta de Jó. Porém, em resposta, Jó disse: eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que eu tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não! Estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a ele, e de uma vez por todas ele me declararia inocente. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. E não o encontro no oeste. E também não vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso, eu perco a coragem na presença dele e quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso que me põe medo e não a escuridão. Jó, capítulo 24. Os maus roubam. Por que o Todo-Poderoso não marca um dia para me julgar, um dia para fazer justiça aos que são dele? Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles.
Não têm cobertas para se cobrir de noite, não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam orfãozinhos e fazem deles escravos, e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as suas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Os perversos odeiam a luz. Em todos os seus caminhos, em tudo que fazem, não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre, e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o seu rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. Terceira fala de Zofar. O homem mau é arrastado pela enchente, e as suas terras são amaldiçoadas por Deus. E ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece na terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele, os vermes o devoram com gosto, e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas no instante secam como capim. São cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que eu não estou dizendo a verdade? Deus abençoe o povo da fé. Essa foi a nossa leitura de hoje. E a cada dia que nós vamos avançando aqui no livro de Jó, nós vamos vendo os amigos aqui destilando todo o seu julgamento sobre Jó. Aqui Jó passa a ser alguém que não ajuda ninguém, não ajuda viúvas, não ajuda os órfãos. Na verdade, os amigos estão dizendo que ele rouba-os, né? Aqui Jó foi acusado de ladrão várias vezes, de ter conseguido a sua riqueza desonestamente, né? Principalmente o Zofar, ele diz isso, né? Que tudo que Jó conquistou foi de maneira desonesta, e a gente sabe que tudo isso não passa de julgamentos e mentiras, achismo, né? Tanto que a gente sabe que tudo isso é um achismo e mentira, porque lá no capítulo 1, se vocês quiserem depois voltar e ouvir o capítulo 1, quem dá testemunho de Jó não é nenhum homem, nenhum mortal. Quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Deus disse que no mundo inteiro não havia ninguém tão bom e honesto como ele. Ele temia Deus, procurava fazer tudo que era certo e corria do que era errado. Então, se Deus ele falou isso sobre Jó, dizendo que Jó era bom, com certeza ele ajudava as viúvas, os órfãos, os pobres, os necessitados. E tudo isso que os amigos falaram ao seu respeito não tem base e nem fundamento nenhum. Tudo é mentira, especulação e julgamentos. Eles praticamente não ouvem nada do que Jó diz, apenas eles vomitam os seus achismos, julgamentos e tudo aquilo que está no coração deles. Eles estão cegos e estão surdos. Tudo que Jó fala não é ouvido por eles. Infelizmente, na nossa vida,
Isso acontece muito. Pelo menos aqui comigo, né? Não sei aí com vocês. Bom, eu nunca parei para fazer um devocional em áudio, mas hoje acabei fazendo. Eu não me contive, porque a cada capítulo, a cada vez que nós vamos nos aprofundando mais, nós vamos vendo como Jó foi paciente, mesmo nesse momento, sabe, de dificuldade. Ele apenas respondeu com muito respeito aos seus amigos. Ele poderia muito bem dizer, saiam daqui, vão embora, não quero mais ouvir vocês, mas ele continua ali se defendendo, mesmo no momento de muita dor, onde a sua pele está sendo ali comida, né, por bactérias, por bichos, ele está apodrecendo vivo, mas ele está ali. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios. Espero vocês na próxima leitura. Comente aqui abaixo o seu devocional, o que você achou dessa leitura e qual parte, versículo, capítulo mais chamou a sua atenção. Deus abençoe, deixa o teu like, compartilha e vamos para cima, povo da fé!